Boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Hoje nós vamos estudar 1 Coríntios capítulo 10, os 12 primeiros versos. E esse estudo no capítulo 10 vai falar sobre uma vida que agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus. Capítulo 10, então, de 1 Coríntios, a partir do verso 1, diz assim: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos, num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando como alguns deles e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos, para nós, essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertências a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Vamos orar? Pai, graças te damos por mais um dia que o Senhor nos deu e por estarmos na tua presença nesta noite. Te agradecemos por esta oportunidade de aprender um pouco mais da tua palavra. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, abra os nossos olhos, o nosso coração, para ouvirmos a tua palavra, ouvirmos a tua voz e aprendermos mais de ti. Perdoe nossos pecados e nos livre do mal em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo nos chama a atenção para que nós possamos viver uma vida que em tudo busque agradar a Deus e testemunhar da maravilhosa graça de Deus para conosco. Graça que revela um amor a cada um de nós indescritível. Um amor que não pode ser medido por palavras, não pode ser explicado, somente pode ser vivenciado. E cabe-nos a obrigação como cristãos de testemunhar da maravilhosa graça de Deus e desse amor que Ele tem para conosco. Cabe a nós vivermos segundo a sua bondade e santidade, vivermos uma vida que realmente agrade a Ele. E este capítulo em especial nos ensina a desfrutarmos de uma vida de intensa gratidão e comunhão com o Senhor, em qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a situação ou o momento que nós estamos vivendo. Porque se nós pararmos para olhar tudo o que aconteceu já em nossa história, em nossa vida, nós poderemos perceber o quanto Deus é bom e o quanto Ele já foi misericordioso conosco. O simples fato dele trazer a nós a salvação por meio de Cristo, cravando o preço do nosso pecado naquela cruz, já seria o maior de todos os pagamentos, a melhor de todas as recompensas, o melhor de todos os presentes que nós poderíamos receber. Eu costumo dizer que ainda que Deus não nos desse coisa alguma além dessa, isso somente já não seria suficiente. É aquilo que Paulo fala, né? Quando Deus diz para ele, quando ele pede para que o espinho na carne fosse retirado, e Deus diz: olha, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que Paulo está querendo dizer é isso. Tudo que Deus já nos deu em Cristo Jesus, ela vai além da nossa dor, vai além das nossas falsas necessidades. Porque muitas vezes nós criamos falsas necessidades. Nós olhamos
algumas vezes para aquilo que está faltando e esquecemos de ver aquilo que Deus nos supriu, ou aquilo que nós temos. Aquilo que podemos desejar nem sempre é aquilo o que Deus quer para nós. Então, precisamos tomar cuidado. Isso não quer dizer que precisamos nos conformar com tudo e, então, já que é assim, não preciso fazer mais nada, porque, afinal de contas, eu tenho que me conformar. Não, não é viver um conformismo. Claro que nós temos que, como cristãos e como pessoas que estão inseridas numa sociedade, buscar progredir, buscar melhorar em muitos aspectos, em especial na questão espiritual. Recentemente, não tão recentemente, mas nós já estivemos falando sobre isso, sobre a questão da oração. E normalmente quando vamos orar, o que nós mais pedimos é para que Deus nos abençoe com o trabalho, com saúde, na casa, na faculdade. E já pararam para pensar que a maioria das coisas que nós pedimos, normalmente elas são físicas, terrenas, passageiras. Talvez não reflitam a nossa real necessidade. Quando o que Deus quer nos dar são coisas espirituais. E é aquilo que então nós encontramos lá em Jesus Cristo, né, falando, olha, mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, busquem primeiro as coisas espirituais, as coisas que satisfazem o espírito, e todas as outras coisas, o que são as outras coisas? O material, nos serão acrescentados. E a relação, ela é muito íntima. Se nós olharmos, por exemplo, para o exemplo de Salomão, por exemplo, nós vamos ver um homem que, em sua juventude, sem saber como guiar o povo de Deus, povo grande, numeroso, ao invés de pedir fama, riqueza, dinheiro, mais poder ainda, ele pede uma única coisa, sabedoria, ou seja, bênção espiritual. E o que é que Deus faz? Além do espiritual, Deus acrescenta material. E aí, mais uma vez, nós vemos que a Bíblia, ela não fala, aliás, ela não falha. Ela é categórica em nos mostrar que o que mais importa para a nossa vida, embora nós muitas vezes não tenhamos consciência disso, é aquilo que é espiritual, e não o terreno, não o transitório, o passageiro. Certa vez alguém disse assim, que o verdadeiro sábio é aquele que não precisa aprender pela prática ou pela dor aquilo que ele já sabe que dá errado. Mas sim aquele que aprende com os erros dos outros, aquele que observa o que deu errado e que não precisa experimentar as mesmas coisas para comprovar aquilo que não funciona. Olha que coisa interessante, né? Muito sábio isso. Aprendermos com o erro dos outros. Quantos aqui já não ouviram conselhos falando assim, olha, não faça tal coisa assim, assim, porque vai acontecer isso, aquilo outro. Normalmente pai e mãe falam, né? Né, Fernanda? Não faça tal coisa. E aí a gente fala assim, esses velhos aí não sabem de nada. O tempo agora é outro, né? Eu sou jovem. Vivemos numa outra era, agora é coisa digital, não sei o quê. Né, Ana? Sabe de nada, né? Sei. Sabe de nada. E aí a gente acha que já sabe tudo, né? E o pai e a mãe estão lá dando conselho. Olha, segue por esse caminho aqui que vai dar certo. Segue por esse caminho que vai ser tudo de bom. Mas não, a gente quer teimar, né? Quer viver a própria experiência. E aí o que acontece? Chega lá na frente, né? Se esborracha todo. Aí, assim, puxa, se eu tivesse ouvido meu pai, minha mãe, se eu tivesse feito o que eles falaram, né? Ou então, eu estou usando o exemplo do pai e da mãe, mas poderia ser qualquer outra pessoa.
É claro que as pessoas são infalíveis? Não, não são infalíveis. Muitas vezes o exemplo e a experiência do outro pode ser que não sirva para nós, mas tem coisas que são óbvias e categóricas. Mostram realmente que o resultado daquilo é ruim. As más companhias, elas pervertem o coração. E é isso. Quando nós nos misturamos com más companhias, a tendência é que nós façamos e pratiquemos as mesmas coisas que eles. Dificilmente alguém é influenciado para algo bom, mas por algo ruim é mais fácil. Se o seu colega lá bebe e fuma, a probabilidade de você começar a beber e fumar juntamente com ele, falar palavrão ou falar coisas indecentes, é muito maior do que você levar ele para a igreja, por exemplo. Tá, e o que Paulo está falando aqui para os cristãos de Corinto é justamente isso. Ele está trazendo à memória dos cristãos de Corinto coisas que aconteceram no passado na história de Israel. Olha só o que Paulo fala: ora, irmãos, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. E o que era essa nuvem? A nuvem era a presença de Deus no meio do arraial do povo de Israel. Era a nuvem que acompanhava o povo no calor durante o dia. A coluna de fogo que os aquecia no frio do deserto à noite. Então, Paulo está trazendo a memória, fala assim, olha, os nossos pais, eles viveram de uma forma que eles tinham contato direto com a glória de Deus. E a ênfase que Paulo dá aqui, ela é muito forte nisso aqui. Porque é diferente de nós vivermos uma experiência. Como que eu posso explicar? De alguém que acha alguma coisa. Paulo está sendo categórico. Olha, os nossos pais, os nossos antepassados, eles tiveram essa experiência. Eles caminharam sob o cuidado de Deus, sob a proteção de Deus. Todos passaram pelo mar. E aí, o que passaram pelo mar aqui é a experiência do quê? Do livramento, porque o exército de Faraó estava vindo atrás deles, perseguindo eles. Então eles passaram a pés enxutos no meio do mar, livramento. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, o maná do céu, que representa a presença de Jesus Cristo, que representa o pão da vida. Também bebiam de uma pedra espiritual. Essa pedra espiritual representa a rocha, né? Representa Cristo, a água da vida. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Olha que coisa interessante. Então eles estavam sob o cuidado de Deus. Deus tinha um contato constante com eles, e Moisés era o representante máximo ali. No caso, se a gente olhar lá o livro de Êxodo, Levítico, enfim, Pentateuco, né, nós vamos perceber que quando Moisés ele entrava à presença de Deus, ele permanecia na presença de Deus, logo que ele saía para falar com o povo, o seu rosto reluzia, brilhava. Quer uma manifestação ainda mais forte do que essa, que é a presença de Deus no meio do povo, de Deus estar ali com eles, a glória de Deus, né, como o pessoal fala, a Shekinah de Deus. E ainda assim, eles duvidaram. Ainda assim, eles fizeram o que era mal, desagradaram a Deus. Ainda assim, eles murmuraram, eles correram atrás de um ídolo, foram idólatras, foram imorais, se prostituíram entre si. Paulo está falando, olha, gente, os nossos pais, os nossos antepassados, eles viram a presença de Deus e ainda assim eles não se arrependeram. Eles não buscaram um relacionamento com Deus. Então,
olhem para o exemplo deles, ruim, e passem a viver uma nova vida por meio daquilo que vocês já conhecem, por meio daquilo que vocês sabem. Então, vivam uma vida digna, uma vida íntegra, uma vida reta e piedosa. Olhem o exemplo daquilo que foi ruim no passado e aquilo que Deus quer proporcionar para vocês no presente. Não voltem ao passado. Aprendam com o exemplo. Aprendam com o erro do outro. Observe o que deu errado lá atrás e não faça a mesma coisa. Porque era o que os coríntios estavam fazendo. Eles aprenderam com Paulo, eles seguiram durante 1 ano e meio aprendendo ali com Paulo. Paulo vai embora, vêm outros líderes como Apolo, como Pedro, Áquila e Priscila. Mas com o passar do tempo, a fé deles foi esfriando. E eles começaram a fazer coisas que eram condenáveis. Eles começaram a agir de modo reprovável diante de Deus. E Paulo adverte eles, fala assim, olha gente, basta vocês olharem para o exemplo do passado. É isso que vocês querem para a vida de vocês também? Vocês querem que Deus desaprove a conduta de vocês? Aqueles que andaram com Deus foram reprovados. Aliás, que estiveram sob o cuidado de Deus e não quiseram ter relacionamento com Deus foram reprovados. Eles não andaram com Deus. Estavam sob o cuidado de Deus, mas viveram a vida que eles achavam que deveriam viver, distantes do relacionamento com Deus. E aí ele continua dizendo assim, ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E aí nós vemos o exemplo de Acã, quando Deus falou, olha, destrua a cidade de Jericó, não pegue nada. O que Acã fez? Foi lá, olhou a capa, desejou, trouxe junto consigo e trouxe maldição para dentro do povo. Então toma cuidado com aquilo que você olha, com aquilo que você deseja, com aquilo que você cobiça. Paulo mostra aqui aos coríntios a experiência vivida e que eles presenciaram por meio das Escrituras. Assim é a história que Paulo está trazendo aqui à memória dos cristãos de Corinto. Neste texto, ele lhes mostra a experiência que o povo de Israel viveu. Ele mostra aqui a graça de Deus, o cuidado de Deus, a provisão, a misericórdia que Deus concedeu ao povo. Mostra o cuidado carinhoso com que o Senhor os tratou, como Deus proveu todas as coisas, todas as necessidades que eles tinham, físicas e espirituais lá no deserto, os livramentos, enfim, todas as dificuldades que eles passaram, mas o poder de Deus que agia para suprir as necessidades e fazer com que eles ultrapassassem os desafios, a provisão do alimento físico, do alimento espiritual, a presença sempre constante de Deus em todos os momentos. Moisés mesmo fala, olha Deus, se o Senhor não for conosco, eu não vou sair daqui. E Deus envia então o seu anjo para ir com eles. Em cada momento, em cada passo da jornada no deserto. Porém, ele aqui mostra que apesar de todo o amor e cuidado do Senhor, que o Senhor demonstrava para com eles, a cada momento o povo ainda se mostrava ingrato, insensível e não valorizaram esse tamanho amor de Deus por eles. Eles agiam como se Deus fizesse aquilo como se ele fosse obrigado a fazer aquilo. Como se Deus devesse alguma coisa para eles. Como se Deus tivesse que fazer e suprir a necessidade deles. Mas Deus não tinha que fazer nada daquilo. Deus fazia por misericórdia, por compaixão.
E essa ingratidão e constante esquecimento do cuidado de Deus para com eles fez com que o Senhor se desagradasse deles. Fez com que eles morressem, muitos deles, sem tomar posse da bênção. E aí os irmãos sabem, não preciso repetir, né, a história toda. De todo o povo que saiu do Egito, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. O resto morreu no deserto. Por quê? Porque eles não acreditaram nas promessas de Deus, eles não acreditaram no poder de Deus, eles murmuraram, reclamaram, eles voltaram-se para a idolatria, eles desejaram voltar atrás. Enfim, eles desagradaram a Deus. Foram imorais, foram idólatras. Verso 7 diz: não sejam idólatras como alguns deles foram, como está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E aí nós lembramos daquele momento, né, onde Moisés subiu ao monte para ter um tete-a-tete ali com Deus. De repente, Moisés demora, né, um pouquinho mais. O pessoal fala assim, esse Moisés aí que tirou a gente do Egito, deve ter morrido esse cabra aí, ó. Vamos agora fazer um Deus aqui para nós, né? Fizeram a festa lá, comeram, beberam, se embriagaram, se prostituíram, adoraram um bezerro. E aí um monte deles morreu ali, naquele mesmo dia. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram mortos. Num só dia, 23.000. A gente está falando do Covid aí que está matando um monte, né, por dia. Imagina aqui, ó, no meio do povo, lá 1 milhão de pessoas, num dia só morre 23.000. Fernanda, que é enfermeira, sabe, né? O desespero que isso dá. E a pessoa morrer do seu lado e não poder fazer nada. Tudo isso por quê? Por causa da rebeldia, da desobediência, da incredulidade, da murmuração, de não crer que Deus em tudo está cuidando de nós. Essa ingratidão e constante esquecimento do cuidado de Deus para com eles fez com que o Senhor se desagradasse deles, de modo que muitos deles morreram sem tomar posse da promessa para eles, a terra prometida. De modo que apenas os seus filhos entraram na terra que emana leite e mel, como Deus havia prometido a eles. E aí dessa forma, então, Paulo lhes exorta a aprenderem por meio daquele exemplo que eles estavam observando. Irmãos, é muito melhor a gente aprender pelo erro dos outros do que a gente mesmo se arrebentar todo, tendo que experimentar os nossos próprios erros. Experimentar aprendizado pelas nossas dores, pelo nosso próprio sofrimento, pelas nossas percas pessoais. Você está numa estrada, de repente você encontra uma placa assim, olha, desvio à direita. Se você seguir em frente, você vai cair no abismo, porque a ponte caiu. O que você vai fazer? Você vai continuar seguindo em frente, sabendo que não tem mais ponte lá, que você vai cair no abismo? Ou você vai pegar o desvio e vai contornar, mesmo que tenha que andar mais 500 quilômetros para chegar no lugar? O que é melhor? Não é melhor seguir o aviso? Seguir a direção certa? Daquele que já foi por aquele caminho e viu que o caminho não era bom? É isso que Paulo está falando aqui. Olha, gente, olha o exemplo de quem já fez, olha o exemplo de quem já passou, olha o exemplo de quem já sofreu. E então passe a viver de um modo que realmente agrada a Deus, e passe a viver de um modo novo. Trace um novo caminho, uma nova rota, olhe para a direção de Deus e siga as instruções do Mestre. Os cristãos aqui de Corinto,
Eles deveriam aprender com o exemplo contado por Paulo, a fim de que não sofressem, mas que pudessem seguir a vida cristã de maneira alegre e produtiva. Antes de conhecer o Evangelho de Cristo, os cristãos de Corinto, eles viveram uma vida de idolatria, de cobiça, de murmuração, de imoralidade. Mas agora, passado algum tempo, eles estavam revivendo essa mesma experiência do passado. Alguns estavam voltando à idolatria, alguns estavam voltando para a vida de imoralidade, estavam voltando para a vida de cobiça, de murmuração, que em nada agradava a Deus. E é esse alerta que Paulo faz a eles aqui. Eles não poderiam voltar atrás, eles não poderiam viver da forma que eles viviam antes. Paulo chama eles aqui a atenção para que eles sigam adiante, em frente, abandonem de fato as velhas práticas, os velhos hábitos e continuem olhando para Cristo. Aprendendo com o erro dos outros para não cair no mesmo no mesmo engano, no mesmo perigo que eles estavam para o mesmo perigo que eles estavam se dirigindo. O exemplo que Paulo lhes dá aqui é muito forte e que eles deveriam, de fato, considerar. Eles não deveriam cobiçar aquilo que era mal, ainda que fosse aparentemente agradável, porque sabidamente eles não eram. O resultado daquilo não era bom. Os israelitas experimentaram isso na pele. Paulo aqui ele deixa subentendido que a cobiça pode nos tornar idólatras. Ou seja, desejar uma vida de luxo e de prazeres rapidamente pode nos levar a crer que tudo é lícito, desde que os fins justifiquem os meios. Não tem problema fazer tal coisa, desde que eu tenha a recompensa lá no final. O grande problema é que isso muitas vezes cega os nossos olhos para não enxergarmos que a recompensa no final daquilo que nós fazemos de errado é a morte, é a destruição da nossa vida em todos os aspectos. Familiar, financeiro e o pior, espiritual. Paulo fala aqui que eles não deveriam desejar voltar à idolatria ou à imoralidade, porque isso não era justificável. E o fim dessas coisas, de fato, conduziriam para a morte. Em outras palavras, Paulo está falando aqui aos cristãos de Corinto que eles não deveriam provocar a ira de Deus com tais práticas, assim como os israelitas fizeram no passado, testando a paciência de Deus. Não era assim que os cristãos de Corinto deveriam viver. Eles deveriam viver em novidade de vida, experimentando cada vez mais um relacionamento profundo com Deus, experimentando cada vez mais uma vida de oração, de meditação na palavra, de relacionamento com Deus. Um relacionamento intencional, proposital, profundo. Outra questão tão importante quanto não cobiçar e não voltar à idolatria, e que eles deveriam, de fato, fugir, é da vida de murmuração. Gente, coisa terrível é murmuração, né? É ruim ficar do lado de alguém que só reclama o dia inteiro, o tempo inteiro, a vida inteira. Tem um desenho que é da época do Eliezer. Tinha um personagem que falava assim: ó vida, ó céus, ó azar. Lembra, Eliezer? Lembra, Magda? A Fernanda é mais jovem, não deve lembrar, né, Fer? Tudo dava errado. Tudo era uma lamentação, um murmúrio. E quanto mais ele reclamava, mais erradas as coisas davam. E assim também é na vida de cada um de nós. Quanto mais reclamamos, mais as coisas tendem a dar errado. Porque a murmuração, ela está intimamente relacionada à ingratidão.
Porque a gente não consegue ver que o copo, olha aqui, ó, o copo está meio cheio ou meio vazio? Depende da ótica de cada um. Alguns podem olhar para esse copo e falar assim, olha, ele está meio cheio. Falta só mais um pouquinho para completar. Outros podem olhar para ele e falar assim, puxa, está acabando, vai faltar. Está entendendo? A pessoa que é grata, ela vai falar assim, graças a Deus que eu tenho ali um meio copo de água geladinha, refrescante. O outro vai falar assim, que droga, hein? A água está acabando, vou ter que buscar mais. Ingratidão. Que bom que trouxeram uma água geladinha para mim, ó. Tão gostoso. Então a murmuração, na verdade, ela revela em nós a ingratidão por tudo aquilo que Deus faz por nós. Por não reconhecermos que em todas as coisas o Senhor tem cuidado de nós. Às vezes a gente pode reclamar daquilo que está faltando, esquecendo que Deus continua provendo para nós. A gente olha o que está faltando e esquece do que tem. Eu tenho um problema sério lá em casa, que às vezes as crianças reclamam, né, que não tem aquilo que elas querem, né? Semana passada mesmo eu fiz um peixe em casa e teve alguém que reclamou, falou assim, eu não quero esse peixe ruim. Né, Andresa? E esquece que muitas vezes, muitas crianças não têm um peixe, e não estava ruim não, estava gostoso. Né? Estava gostoso. Tava. A Ana está falando que estava. 2 contra 1. Você gosta de peixe, né? Aí, ó. Tá vendo? E quantas crianças gostariam de comer um peixe? Mesmo que não tivesse gostoso. E não tem. Tem que parar de se concentrar naquilo que a gente não tem e olhar para aquilo que a gente tem. Porque aquilo que a gente tem foi graça de Deus, foi providência de Deus, foi bênção de Deus. E no tempo certo, Ele vai suprir as nossas necessidades à medida em que nós formos gratos. À medida em que nós passarmos a reconhecer que devemos agradecer a Deus até mesmo por aquilo que falta. E olhar que, mesmo na falta de alguma coisa, aquilo também é providência de Deus. Porque se Ele nos der tudo aquilo que nós queremos, talvez nós nos esqueçamos dEle. Nós esqueçamos de ser dependentes dEle. A falta, muitas vezes, ela é muito mais abençoadora do que a fartura. Porque ela nos mostra que precisamos, de fato, aprender a esperar no Senhor, depender realmente dEle. A murmuração, ela ofende a santidade de Deus, pois revela a nossa indisposição em crer na sua provisão, no seu cuidado, mostra que não confiamos que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando situações que não entendemos acontecem. Quando acontece, por exemplo, uma situação de luto, uma doença, quando nós perdemos alguma coisa, um emprego, por exemplo, quando o carro quebra e a gente não tem dinheiro para consertar, quando passa o vendaval e arranca o telhado lá do banheiro. Né, Eliezer? Eliezer passou por essa experiência aí recentemente.
Então, mesmo nas coisas que aparentemente são ruins, Deus está cuidando de nós. Precisamos aprender a agradecer. Eu tenho um amigo, mesmo quando as coisas estão ruins, eu pergunto para ele assim, e aí, como é que estão as coisas? Ele vira para mim e fala assim, em tudo dai graças. Acho que você conhece, né? É o pai dela. Eu chego para ele e falo assim, e aí, Alisson, como é que estão as coisas? Ele fala assim, em tudo dai graças. E é assim, a gente precisa aprender a dar graças a Deus por tudo, mesmo por aquilo que não nos agrada. Deus está no controle. Mesmo quando situações que não entendemos acontecem. Portanto, que nós possamos crer que até mesmo as situações aparentemente ruins podem gerar frutos de justiça e de paz. E mais uma vez, Paulo ele chama a atenção aqui para aprendermos com o exemplo dos que vieram antes de nós. Que nos coloquemos em atitude de aprendizado, com experiências que outros viveram e que nos trarão lições para toda a nossa vida. Olha só, verso 10 diz, não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E o verso 11 nos dá a lição. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Ou seja, Paulo está falando, olha, toda a Escritura, ela nos serve de exemplo. E é interessante, eu já disse isso aqui, vou repetir, que a Bíblia é o único livro que mostra todos os defeitos dos nossos super-heróis. Mostra um Davi, que a palavra de Deus diz que era um homem segundo o coração de Deus, mas que foi assassino e foi um adúltero. Mostra Salomão, o homem mais sábio do mundo, mais rico, se rendendo à idolatria. Mostra Elias, um grande profeta que pediu para Deus derramar fogo do céu e o fogo consumiu inclusive o altar e não apenas a oferenda, que no dia seguinte corre de medo de uma mulher e chora em depressão porque estava sendo perseguido. Mostra a história de um tal de Sansão, que não se aguentava em ver uma mulher, um rabo de saia, e trocou a sua liberdade por uma mulher. Mostra tantos heróis da fé, que foram homens como nós, mulheres como muitas de vocês, que falharam. Então, a Bíblia nos deixa muitos exemplos, bons e ruins, para seguirmos os bons exemplos e aprendermos com os ruins, para não cairmos no mesmo erro. Então, que possamos aprender a viver por meio da experiência dos outros. Aquilo que é bom a gente faz, aquilo que é ruim, a gente olha e fala assim, ó, não vou seguir esse caminho porque vai dar ruim. Possamos aprender com os erros dos outros e assim nos concentrarmos em acertar mais e viver uma vida que realmente agrada a Deus em todas as coisas. Por fim, o verso 12 diz, por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. E é interessante, Paulo, ao contrário do que muitas vezes a gente fala, né? A gente normalmente fala assim, olha, aquele que está em pé, cuide para não cair. Mas, na verdade, o texto não fala bem isso. O texto fala, olha, se você pensa que está de pé, cuide para não cair. Muitas vezes o sujeito pensa que está de pé, mas ele não está. O sujeito ou a sujeita, né? Que nós possamos servir de modelo de fé, de esperança, de gratidão, de devoção
e sabedoria aos que estão ao nosso redor e possamos crescer na fé e no conhecimento de Cristo. Possamos nos policiar para não cairmos no erro daqueles que viveram antes de nós. Quando Paulo fala, aquele que pensa estar em pé, cuide para não cair, ele está falando, olha, lembra do exemplo daqueles que viveram antes de vocês, que viveram antes de nós, os nossos pais, os nossos antepassados, aqueles a quem a Bíblia retrata, olhe para eles. E cuide para você não cair também. Olhe a experiência deles, para que você não faça a mesma coisa. E saibamos que em todas as coisas, nas boas e nas ruins, Deus também tem cuidado de nós. Possamos aprender com estes exemplos a vivermos uma vida que realmente agrada a Deus. Semana que vem nós continuaremos falando sobre uma vida que agrada a Deus e que possamos aprender a viver uma vida realmente consistente na presença do Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Até semana que vem, ou melhor, até domingo, né? Pela graça de Deus.